Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de comentar um atendimento que eu fiz recentemente. Um rapaz me procurou dizendo que ele tinha uma necessidade muito grande de ajudar um menino carente, que ele conheceu num trabalho social que ele faz, e que ele criou um vínculo que ele não sabe explicar com esse menino. Vamos chamar aqui esse menino de Pedro. Ele criou um vínculo com o Pedro muito grande e ele dizia assim para mim: Olha, eu acho que isso é algo de vidas passadas, o meu vínculo com esse menino é muito grande, eu quero muito ajudar ele. E nós fomos colocando para ele realmente qual é o processo de ajuda que realmente ajuda. E ele carregava uma certa crítica aos pais do Pedro. E nós fomos percebendo, principalmente a mãe do Pedro, e nós fomos percebendo que isso estava criando, às vezes, até um certo desconforto do rapaz, do Pedro, para com ele. O Pedro estava ficando um pouco arredio, um pouco diferente do que ele vinha tendo como comportamento. Então, atendendo esse rapaz, eu perguntei sobre o sistema dele, né? Ele disse que os pais são separados, que ele tem uma dificuldade forte de relacionamento com a mãe, ele tem lá ainda um contato com o pai. E aí eu perguntei se qual era o lugar dele no sistema. Ele disse que ele era o primeiro. Não tinha, perguntei se a mãe teve algum aborto. Ele disse que a mãe não teve aborto. Eu expliquei sobre as leis sistêmicas. Ele ficou bastante tocado, bastante pensativo a respeito das leis sistêmicas. E no atendimento seguinte, antes do atendimento seguinte, ele me mandou uma mensagem que ele foi conversar com o pai biológico dele. E esse pai biológico dele relatou com muito cuidado, porque ele dizia assim: Olha, sua mãe não pode saber que eu estou contando isso para você, porque isso é muito difícil para ela, né? Muito doloroso para ela. Que a mãe tinha feito, ele e a mãe tinham feito um aborto antes desse meu cliente nascer. E eles tinham aí um processo de culpa muito grande, né? E a mãe nem gostaria de falar sobre esse assunto, nem fala sobre esse assunto. E o pai cita que essa criança, para ele, tinha até um nome, né? Ele dava esse nome para esse filho que não nasceu, que eles fizeram um aborto, ele chamava esse filho de Pedro. Veja, isso mexeu bastante com o meu cliente, ficou bastante emocionado e ele começou a perceber, né, a busca que na verdade ele fazia de uma forma inconsciente em busca do irmão dele, né, o irmão que não ficou, né, que também se chamava Pedro. Então, através desse menino, o Pedro, esse menino carente que ele amparava lá, que ele queria dar muito conselhos, ele projetava essa busca aí do irmão. A partir disso, ele ressignificou a relação dele com o Pedro, ele ressignificou a relação do Pedro com os pais biológicos do Pedro, começando a dar um lugar para esses pais biológicos no coração dele, e ele percebeu um efeito bastante positivo, ele se sentiu muito mais aliviado na condução, na conduta com esse menino, e também ele se sente bastante mais aliviado de saber que ele não era o primeiro, que ele era o segundo, né? Que na verdade tinha um irmão antes dele. Então isso tocou profundamente e ele também pôde perceber que as críticas que ele tinha à própria mãe dele eram referentes a essa mãe talvez não dar atenção e o carinho ou tratá-lo de uma forma quase que de indiferença, né? Mas ele pôde ver através dessas novas percepções que provavelmente por culpa essa mãe dele está muito conectada no nível profundo a este irmão que ela praticou o aborto, né? No aborto provocado geralmente provoca muitas culpas, né, para os pais. E essa mãe vivia provavelmente muito voltada para este amor e esta culpa. Talvez esse fosse um dos motivos dela não dar tanto atenção e ele pôde também perceber isso e começou a ressignificar a relação com a própria mãe. Vejam o que a constelação pode nos ajudar através das novas percepções, a ressignificarmos as nossas relações, a praticarmos muitas vezes a ajuda da forma correta,
não da forma que ele estava fazendo, sem o menino pedir. Ele estava atravessando, na verdade, estava violando a ordem, tomando um pouco o lugar do pai e da mãe deste menino, querendo fazer coisas. E muitas pessoas fazem desta forma. E isso realmente não funciona. Era esse relato que eu queria dizer para vocês hoje. Eu achei bastante interessante, bastante tocante, né? Em 2 ou 3 atendimentos, nós mostramos isso para ele e realmente não há mais necessidade dele continuar em atendimento. É por isso que a constelação familiar é considerada uma psicoterapia breve, ela é muito rápida para mostrar o essencial para o cliente. Era isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se você gostou, curta. Se inscreva no nosso canal, clica aí no sininho aí embaixo, que sempre que tiver um vídeo novo você vai ser notificado. Acesse o nosso site www.dbvida.com.br, tem todas as informações daquilo que fazemos aqui na nossa clínica, de todos os nossos trabalhos. E até uma próxima oportunidade. Um abraço a todos. Tchau, tchau.